irmãos, nós estamos ainda estudando relembrando algumas questões sobre a vida cristã, né? Dentro desses princípios teológicos. E hoje nós chegamos na última parte. Nós já falamos sobre a lei de Deus, né? A relação do Antigo Testamento com o Novo, a questão da lei do Antigo Testamento dividida em 3 partes, aquilo que já foi cumprido em Cristo, que é a lei cerimonial, aquilo que está em vigor, a lei moral, e os princípios, né, que a lei civil judaica nos apresenta. Inclusive, ontem nós tivemos encontro de casais, nós vimos a influência, né, desses princípios judaicos e também cristãos no nosso Código Civil brasileiro, né, em relação aí às obrigações e responsabilidades da família. E falamos que, dentro dessa premissa, o cristão, a vida cristã deve ser vivida reconhecendo aquilo que já foi cumprido em Cristo, mas aplicando aquilo que ainda está em vigor. Então nós já tratamos sobre isso, depois falamos sobre a liberdade que temos em Cristo Jesus, liberdade, obviamente, da lei cerimonial, por isso tudo aquilo que é previsto na lei cerimonial, nós não temos a obrigação de guardar. Muito mais que isso, não só não temos a obrigação, como não devemos guardar, porque Cristo já o fez, Cristo já cumpriu. Então nós temos algumas questões relacionadas ainda à liberdade cristã, em comparação com a lei, que algumas pessoas têm dúvida. Por exemplo, quando você olha para a lei cerimonial, você tem lá a guarda do sábado como lei cerimonial. Então as pessoas falam, por que nós não guardamos o sábado, se a lei mandar? Se é lei cerimonial, então foi cumprida em Cristo, o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Mas quando nós vamos para a lei moral, os 10 mandamentos, você também encontra lá o fato da guarda do sábado como lei moral. E aí, pastor, e agora? O que nós fazemos? Né? A lei moral está em vigor, manda guardar o sábado, mas não cerimonialmente, e sim moralmente, um princípio moral. Então, você tem que entender qual que é o princípio moral, a virtude moral que o mandamento está mandando, que é justamente reservar um dia para o Senhor. Tem que ser o sábado? Na lei cerimonial, dizia que sim. Como a lei cerimonial caiu, então não há necessidade, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, né, nas suas cartas, nos mostrando que não devemos guardar nem os sábados, no sentido do plural, referindo-se ao sábado semanal, quanto também aos sábados cerimoniais. Então, o princípio moral permanece. Por isso, nós, convenção, dentro da igreja cristã, desde os primeiros anos da igreja cristã, começou a se guardar o domingo, pois foi justamente o dia que Jesus ressuscitou, foi quando o Espírito Santo foi derramado, foi quando o último livro da Bíblia foi revelado. Então, alguns detalhes que acabaram conduzindo a igreja em convenção, usar o domingo para aplicar o princípio moral da lei, que exigia guardar um dia em 7 para consagrar ao Senhor. Uma outra questão relacionada também à liberdade cristã e à lei cerimonial é o que fazer com os filhos dos crentes. Né? Nós já estudamos isso recentemente. Nasce os filhos agora. A gente circuncisa, a gente batiza, a gente apresenta, o que faz? Né? Joga para cima e deixa cair? O que se faz? Aí nós vimos que dentro do princípio da lei cerimonial, era preciso apresentar o filho primogênito com a realização de um holocausto. Como a lei cerimonial já foi cumprida em Cristo, então a apresentação de crianças caiu, não existe mais. O que estava em vigor antes da lei de Moisés, ou da lei cerimonial? A circuncisão. Só que aí dentro da nova aliança, ou dessa restauração da aliança, como o autor aos Hebreus vai nos dizer, aquilo que era o sinal da aliança no Antigo Testamento, circuncisão, passa a ser agora o quê? O batismo. Então, ótimo. Então, aí você tem um direcionamento daquilo que você tem que fazer. Da mesma forma que os filhos dos judeus, antes da lei,
aplicavam o sinal da aliança aos seus filhos, né? Agora, os pais cristãos ou crentes aplicam também o sinal da aliança, porém, sabendo que o sinal mudou. O significado é o mesmo, mas há uma mudança do sinal propriamente. Um outro assunto que refere-se à liberdade cristã e à lei de Deus, e que também tem trazido, né, certo desconforto na igreja, é a questão do dízimo. Então, quando você trata, que faz parte da vida religiosa. Então, pastor, mas o dízimo fazia parte da lei cerimonial. Fazia. Como a circuncisão também fazia parte da lei cerimonial. Foram agregados pela lei cerimonial. Porém, tanto a circuncisão, que é o sinal da aliança, quanto a prática dizimal, foram instituídas, estabelecidas com a lei cerimonial. Só a partir de Moisés que começou a fazer circuncisão, e só a partir de Moisés que começaram a dar o dízimo? Sim ou não? Não. São situações que vieram antes. Então, mesmo que a lei cerimonial abraçou, e a questão do sábado, né, que ela também instituiu, tanto na lei cerimonial como na lei moral, porque isso é uma situação de um princípio moral também estabelecido antes, nós vemos que quando ela é cumprida, quando ela é realizada em Cristo, o que era exclusivo da lei cerimonial cai. O que não era exclusivo da lei cerimonial, ou que refere-se à lei moral, isso continua. Isso ainda está em vigor. Então, estudamos um pouco sobre isso, e hoje começamos a tratar desses pontos mais que tem lá uma certa dificuldade aí na interpretação. Falamos na vida cristã que a vida de adoração faz parte, tratamos a respeito tanto da adoração, quanto do culto, quanto da própria oração, né, como prática cristã. Então, falamos aí sobre a oração. Depois entramos nesses assuntos mais relacionados às discussões de interpretação sobre os sacramentos, batismo, Santa Ceia, referindo-se à circuncisão e à Páscoa, né, com a mudança no Novo Testamento. E nas últimas semanas que estávamos juntos, tratamos sobre o batismo. Falamos sobre o batismo infantil, dando princípios bíblicos para o batismo. É importante dizer isso, né? A Igreja Presbiteriana batiza crianças? Sim ou não? Não. Ela batiza filhos de crentes. Mas tem diferença, pastor? Muita. Se nós falássemos que a Igreja Presbiteriana batiza crianças, pode chegar qualquer ímpio aí, qualquer pessoa com uma criança no colo, falando, pô, você batiza meu filho para ele não morrer, pagão, batismo. Então, nós fazemos isso? Não. Então, nós não batizamos crianças. Nós batizamos filhos dos crentes. E por que nós batizamos só os filhos dos crentes? Porque, na perspectiva bíblica, Deus promete ser o meu Deus e o Deus da minha descendência. Então, se eu sou crente, é minha obrigação apresentar o meu filho e consagrar o meu filho pelo batismo, ou pelo sinal da aliança, que hoje é o batismo, porque Deus promete ser o meu Deus e o Deus dele. Então, aqueles que estão em aliança com Deus têm a permissão, mais que a permissão, a obrigação de consagrarem os seus filhos, né, e agora no Novo Testamento, tanto menino quanto meninas, para através desse sinal da aliança, que hoje sabemos que é o batismo. Então, a Igreja Presbiteriana batiza filhos dos crentes, daqueles que estão em aliança. Então, quando você fala, mas batiza criança, parece que a gente sai passando de creche em creche, né? Faz uma filinha lá e vai batizando um monte de criança, independente se tem vínculo ou não com o Senhor. Não é assim. Falamos também sobre o modo de batismo, a distinção entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus, sobre o modo de batismo, né? Se é aspersão, se é derramamento, se é imersão, né? Falamos isso há algumas semanas atrás, e hoje nós vamos trazer aqui sobre o último ponto aí,
dentro desse nosso currículo, que é a situação do dízimo, né? E para isso, eu convido você a abrir a palavra do Senhor, primeiramente, lá em Hebreus. Nós temos estudado a carta aos Hebreus nos sermões, né? Estamos caminhando aí na última parte, que é como perseverar na fé. Estamos tratando do capítulo 12 e capítulo 13, isso nos sermões do domingo à noite. Hoje vamos retomar isso. E nós estamos na parte final já, na parte do capítulo 12 e 13. Se não me engano, nós já tratamos quatro pontos de como que você vai permanecer fiel na fé. São 17. Então nós temos ainda uma caminhada nos cultos de domingo aí, em Hebreus 12 e 13. Tá bom? Não desanima não, persevera. Né? Ai, mas 17, 17. Depois eu quero ver se você decorou os 17. Né? Depois que a gente terminar a sequência aí. Mas, olhando aqui para Hebreus, nós vamos ver, em especial nos capítulos medianos aí, a partir do capítulo 6, capítulo 7, a ideia de que, em especial no capítulo 7, de que Jesus é de uma ordem sacerdotal superior à ordem sacerdotal levítica, né? Então, o capítulo 7 vai tratar assim, ó, Melquisedeque, um tipo de Cristo. É muito mais que isso, né? O título aqui é um título bastante tímido para a verdade bíblica. Melquisedeque é muito mais que um tipo de Cristo, né? Melquisedeque é a manifestação teofânica da segunda pessoa da Trindade. É o próprio Jesus numa manifestação teofânica, não encarnado, mas de um modo visível, por um período, revelando-se. Isso é um mistério fantástico de Deus, que foi o meio que Deus escolheu para que no período patriarcal, para os pais, ele se revelasse. Então veja aí o que diz. Porque este Melquisedeque, e a própria palavra Melquisedeque ela é importante, ele diz assim, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, pausa aqui, Abraão veio antes ou depois de Moisés? Antes, muito tempo antes, tá? Abraão, aí tem o filho, com 100 anos, quase 100 anos de idade, tem o filho de Isaac, aí depois Isaac casa já meio, né, madurão, e aí tem os seus 2 filhos, aí Jacó, que é o filho que o Senhor escolheu, casa, tem lá as suas mulheres, tem 12 filhos, nesse período, nessa geração, eles vão para o Egito, e depois que morre, né, José, passa-se o tempo, o povo de Israel lá no Egito, o faraó se esquece da história, e eles são escravizados por quantos anos? 430 anos. Então você tem, desde Abraão até Moisés, séculos que separam isso. Moisés nasce, obviamente, lá no final desses 400 anos, 400 e poucos anos, que faz a libertação do povo de Israel do Egito. Então Abraão vem muito tempo antes. Então foi justamente na época de Abraão que Melquisedeque apareceu. Então a Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão quando Abraão voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o quê? O dízimo. Então a primeira vez que aparece essa situação está lá em Gênesis, né? 17, nós vamos depois voltar para lá, mas você vai ver que Abraão é aquele que apresenta o quê? Dízimo. Para quem? Tinha templo? Existia templo aqui em Abraão? Não. Quem que construiu o templo? Salomão. Salomão foi contemporâneo de Abraão? Não, Salomão só vem lá depois, filho de Davi, né? Estamos falando já de milênios, já, não é nem mais de séculos, né? Quase 1000 anos depois. Então, veja, nós vemos que aqui não tinha templo,
não havia estabelecido lei cerimonial nenhuma, Moisés nem existia, e aí nós vemos Abraão como servo de Deus, vindo a um homem, que era uma manifestação teofânica, mas era um homem, rei de Salém, e aqui Salém, da onde vem Shalom, né? Que é paz, então rei, cidade de paz, que depois fica conhecido como Jerusalém, né? É o mesmo lugar, e ali ele oferta o que para esse rei, que ao mesmo tempo é rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele separou o dízimo de tudo. Primeiramente, aí falando sobre Melquisedeque, né? Primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de Shalom, ou rei de paz. Então, rei de justiça, porque Melquisedeque é a junção de duas palavras que apresenta essa definição rei de justiça. Tudo bem? Aí veja o que diz ainda. Ou seja, rei de paz. Verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ou seja, da onde que veio Melquisedeque? Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, não tem princípio de dias, vai dizer aí, ele fala assim, que não teve princípios de dias, ou seja, é eterno. Não teve um começo para ele. E nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante a quem? Ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente, para sempre. Esse fato, depois você vai ler, considerando aqui o capítulo 7, você vai ver que essa ideia do dízimo aparece pelo menos mais umas 3 vezes aí. Né? Reforçando essa prática de Abraão em consagração a Melquisedeque. Mas entender sobre a figura de Melquisedeque e o sacerdócio da ordem de Melquisedeque é essencial para você entender algumas práticas relacionadas ao nosso dia a dia hoje. Então, como prática antes da lei de Moisés, nós temos então Abraão apresentando, ofertando, oferecendo, entregando aí, separando os dízimos para Melquisedeque. Alguém que não tem princípio de dias, ou seja, e nem fim de existência, alguém eterno, sem pai nem mãe, sem genealogia, mas que está ali numa manifestação concreta, né? Reinando, a gente não sabe quanto tempo, mas que era rei dessa cidade de Salém e que era sacerdote do Deus Altíssimo e exercia ou exerce um sacerdócio perpétuo. O que é perpétuo? Para sempre. Ok? Então, se a gente pudesse desenhar uma linha do tempo sobre os sacerdócios, nós vamos ter, desde o início do mundo, antes dele, né, porque diz que não tem princípio de dias nem fim de existência, ou seja, desde sempre, um sacerdócio perpétuo, um sacerdócio que começa na eternidade e não tem fim, que é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, né? Rei e sacerdote. E ele começa isso então desde sempre, tem a sua manifestação teofânica na figura desse rei aqui, desse sacerdote chamado Melquisedeque, nos dias de Abraão. E aí, nesses dias de Abraão, ele vai manifestar todo o ensinamento referente para os patriarcas relacionados à comunhão com Deus. E você vai observar, inclusive, que quando Abraão traz o dízimo, ele faz uma cerimônia interessante, né? Vamos caminhar aí um pouquinho mais. Que ele vai falar isso lá na frente, mas vamos caminhando aqui, ó. Verso 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora,
Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esse descendido de Abraão. E aí ele vai estar ainda falando agora, num paralelo com a lei, ou com o sacerdócio levítico, sobre a questão do dízimo, que é o foco aqui, verso 8. Aliás, aqui são homens mortais, falando do sacerdócio levítico, os quais recebem dízimos. Porém, ali, aquele que se testifica que vive, falando que Melquisedeque é eterno, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque em Abraão nós somos representados. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, falando de Levi, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, ou seja, saiu ao encontro de Abraão. Ele ainda vai continuar tratando de toda a situação de apresentar Melquisedeque como o sacerdócio sem fim. E aí do verso 11 em diante ele fala que o sacerdócio levítico foi temporário, mas o de Cristo, ou de Melquisedeque, ou Jesus como sacerdote da ordem de Melquisedeque, o seu sacerdócio é eterno, não tem fim. E lá no verso 17, ele vai usar inclusive o Salmo 110, que diz da revelação de Deus sobre Cristo, dizendo, porque porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Essa é a ideia. Então há uma distinção. Dá uma olhadinha comigo agora lá para Gênesis, vamos para o texto primário. Gênesis capítulo 14. Você vai encontrar aí a guerra dos 4 reis contra 5, o rapto de Ló, e aí então a história que Abraão vai lá resolver o problema lá do seu sobrinho, aquela coisa toda. Então o contexto, como Hebreus nos diz, é quando Abraão está voltando dessa guerra e vai apresentar a Melquisedeque. No verso 18, nós temos então aí a apresentação desse Melquisedeque. E ele vai dizer assim, Melquisedeque, rei de Salém, como Hebreus também já nos falou, trouxe o quê? Pão e vinho. E ele era sacerdote de quem? E abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o quê? Então aqui é a primeira citação que você vai encontrar isso de um modo mais claro. Isso já está embutido desde Gênesis capítulo 4, quando Caim e Abel, no fim de um tempo, oferecem uma oferta ao Senhor. Então essa ideia já está embutida desde lá do início. Mas aqui é a primeira vez que apresenta-se a ideia de que alguém deu ou pagou dízimo. E veja que esse sacerdote, Melquisedeque, que era rei ao mesmo tempo, que aponta, obviamente, para Cristo, é uma manifestação teofânica, ele faz uma cerimônia usando quem? Trouxe o quê? Pão e vinho. Então aqui você tem uma conexão muito grande com o próprio Cristo, que quando ele muda a Páscoa para a celebração da ceia, ele vai usar justamente esses mesmos elementos, pão e vinho. Então, para você cria aqui um link para comprovar que Melquisedeque é Cristo. É a segunda pessoa da Trindade. A diferença é que nesse momento da história, o período da revelação era a teofania, então você tem uma manifestação teofânica, Deus assumindo temporariamente, né, uma forma conhecida para se revelar, e no caso de Jesus você tem a encarnação real, definitiva, né, onde ele assume corpo, né, definitivamente, mesmo agora, depois da sua ressurreição, esse corpo é glorificado, é transformado em glória, mas ao mesmo tempo é um corpo tangível.
né? Eternamente. Lembra que ele fala para Tomé? O que Jesus fala para Tomé depois da ressurreição? Toca, né? Encosta aqui, põe a tua mão do meu lado. Ou seja, é algo concreto. Mesmo que ele entrava num ambiente que estava com todas as portas trancadas, portas e janelas fechadas, ele não está preso às leis mais da natureza, às leis da física, da química, mas ao mesmo tempo ele é concreto. Você pode tocá-lo, senti-lo, né? No caso de Melquisedeque, é uma manifestação teofânica, mas também tangível, concreto, você está ali tocando, porém temporário. Essa é a característica da manifestação teofânica. É um tempo. Não sabemos quanto tempo ficou, o texto não registra, mas Jesus, então, aqui, numa manifestação temporária, se apresenta como rei, como sacerdote do Deus Altíssimo, apresenta pão, vinho, no momento da adoração com Abraão, e recebe dele dízimos. Por que nós estamos falando isso? Porque hoje em dia, quando se trata de dízimo, algumas pessoas sentem um tanto constrangidos, né? É um assunto constrangedor, falar de dinheiro, mesmo porque nós vivemos uma época, irmãos, que a própria palavra de Deus já havia nos exortado, que nos últimos tempos, muitas pessoas viriam e fariam comércio da fé. E fariam da fé um negócio, né? E venderiam, fariam comércio. Essa é a ideia que Pedro vai nos exortar lá na sua carta. E nós estamos vivendo justamente essa época. Hoje, as doutrinas da prosperidade, a teologia da prosperidade, né, ensinamentos que foram difundidos aí nos últimos 50 anos para cá, demonstram ainda mais o cumprimento profético desses falsos mestres, falsos pastores, que de fato estão vendendo a fé. E por isso acaba criando uma situação constrangedora, num contexto específico da nossa época, de um assunto que deveria ser uma demonstração natural da gratidão daquele que crê naquele que é o nosso provedor maior, que é o Senhor. Então, apesar desse contexto, né, de constrangimento, muitas vezes, para o verdadeiro crente não deveria ser, porque ele é constrangedor para aqueles que não conhecem o verdadeiro significado, não conhecem o objetivo e não conhecem o resultado da prática, tanto do dízimo quanto das ofertas, na situação que a Bíblia faz essa distinção. É constrangedor também para aquele que não reconhece a bondade, a benevolência do Senhor e a sua real soberania sobre a nossa vida, né? Tudo vem do Senhor. Irmão, se Deus simplesmente decidir que você não vai levantar amanhã de manhã, sabe o que vai acontecer? Você não vai levantar amanhã de manhã. Tudo aquilo que você planejou e que parecia certo, ter aquele lucro que você, né, pensou ali e planejou, se Deus não quiser, nada vai acontecer. É por isso que Tiago diz, não diga que você vai para tal cidade, que você vai fazer isso, fazer aquilo, que você vai vender, que você vai comprar, que você vai ter lucro. Mas diga assim, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. O próprio Tiago diz, Pedro também vai dizer, que é do Senhor que vem toda a benevolência. Então, é constrangedor falar de fidelidade dizimal e de ofertas para aqueles que não entendem a benevolência do nosso Deus. É constrangedor também para aqueles que têm seu coração firmado nas posses, no materialismo, né? Nas posses, nos bens materiais, ao invés de tê-lo no reino de Deus. A palavra do Senhor diz que onde está o meu coração está o meu tesouro, né? E as pessoas amam mais a era presente do que a era vindoura. Então, para esses que têm um apego muito grande a essa questão terrena, falar de fidelidade dizimal, de oferta, é um tanto constrangedor, porque na verdade ele está procurando simplesmente ter lucro, prosperidade,
né? O coração dele está naquilo, é o ídolo dele. Então, para esses, obviamente, é um assunto constrangedor. Porém, para aquele que entende que dele, por meio dele e para ele, ou seja, para Deus, são todas as coisas, estudar sobre a mordomia cristã é compreender o que de fato somos e compreender que aquilo que somos, que temos e possuímos pertence unicamente ao Senhor e Criador de tudo, o nosso Deus, e que a contribuição financeira é uma bênção, é justamente uma demonstração de que eu fui agraciado, né? Nós vemos esse princípio aqui na história de Abraão. Abraão foi lá dar o dízimo dos despojos. Depois que ele vai, tem a luta lá com os reis, e ele então tem os despojos, ele vem até Melquisedeque. Na verdade, Melquisedeque saiu em encontro de Abraão, e este então entrega ou paga, como nos termos lá de Hebreus, o dízimo de tudo, dos seus despojos. Então, a prática dizimal aponta para isso, é o reconhecimento de que eu fui abençoado, e aquilo que eu recebi, eu estou então devolvendo, ou consagrando, ou pagando 10%, que aí significa a palavra dízimo, né? Vem dessa ideia do percentual de 10, ok? Então, para aqueles que questionam a prática do dízimo em nossos dias, que até zombam, né? Ou negligenciam, falta-lhes o conhecimento de que a prática em questão não é apenas uma prática de membro de igreja. Tinha igreja aqui em Abraão? Não é coisa de membro de igreja. Eu não faço público de profissão de fé porque eu não quero ser membro da igreja, porque se eu for membro da igreja eu tenho a obrigação de dar o dízimo. Não, isso aqui não é obrigação de membro de igreja. Isso aqui é uma prática de todo aquele que crê, né? Que é servo de Deus. Então, não é simplesmente uma prática de membro de igreja para sustentar uma instituição, mas sim de qualquer crente em qualquer tempo. E é os dois textos que nós estamos vendo, tanto aqui num momento que não tinha templo, não tinha nenhum sistema cerimonial, Abraão paga o dízimo. E depois Hebreus vai dizer que isso é uma prática que ainda está em vigor, mesmo que o Novo Testamento não apresente isso como ordenança, mas porque o que está em vigor ainda é o sacerdócio de quem? De Melquisedeque. Então, só terminando aqui, você tem nessa linha do tempo, né, das ordens sacerdotais, uma linha que é eterna, que é a linha da ordem de Melquisedeque, onde a prática do sinal da aliança, do dízimo, foram aplicadas nesse contexto. Nessa linha do tempo, num determinado momento da história, com Moisés, tem muito tempo aqui antes, mas no momento da história você tem uma linha paralela, que é a linha do sacerdócio levítico, que vem de Levi, né? O sacerdócio levítico, então, ele tem um começo e tem um fim. O começo dele, mesmo sendo de Levi, começa com Moisés, lá com Arão e os filhos de Arão, que são descendentes da tribo de Levi. E eles terminam em Cristo. Quando Cristo, que não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá, por isso o rei, ele cumpre toda a lei cerimonial e por isso, então, aquilo que foi agregado, adicionado, referendado e praticado nesse período, em Jesus é cumprido. E por isso você não precisa guardar mais. Então, a circuncisão foi colocada agregada na lei cerimonial levítica, ou de Moisés, o dízimo, está tudo aqui, dentro da lei, né, do sacerdócio levítico. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, você tem que ordem sacerdotal? A de Melquisedeque, que já aplicava isso antes. Termina o período levítico, porque Cristo cumpre, a linha sacerdotal continua valendo. Qual que continua valendo? A de Melquisedeque, que é perpétua, que é para sempre. E aqui dentro dessa linha sacerdotal,
que se coloca? Coloca a figura que todo crente agora é sacerdote. Nós vemos isso lá em Hebreus também. Vemos em Pedro, né? Pega o texto lá de Pedro comigo. 1 de Pedro 2,9. Falando de todos os crentes, que são pedras, né, espirituais, casa espiritual. Então você tem aqui, em 1 Pedro 2, veja aí o verso 5 primeiro. Pedro falando aos crentes, ele diz assim, 1 Pedro 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes o quê? Sacerdócio santo, a fim de fazer o quê? Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nós, os crentes em Cristo, somos pedras que vivem, casa espiritual, para sermos sacerdotes santos, para oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis. Agora veja o verso 9 desse mesmo capítulo. Ele continua dizendo aos crentes, vós, porém, sois raça eleita, falando aqui da predestinação, sacerdócio real. E aqui eu tenho chamado a sua atenção, toda vez que a gente estuda esse termo, que a expressão sacerdote real não é no sentido de reforçar que é um sacerdócio de verdade, né? Irmãos, esse controle aqui é real. Ele existe, dá para você pegar. Não é real nesse sentido, mas é no real de realeza. É no real no sentido de que você reina. Então, é um sacerdócio real, como Melquisedeque era, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, a ordem sacerdotal de Melquisedeque é uma ordem de reis e sacerdotes, ou de sacerdócio real. Ficou claro isso aqui? Por isso que lá em Apocalipse, nós vamos ver em vários momentos, né? Vamos pegar aqui de cabeça, vamos ver se a gente, antes de ir lá para o final de Apocalipse, você tem aqui no começo, no capítulo 1, o versos 5 e 6, mais uma vez essa duplinha aqui, a ideia de rei, de reino e sacerdote. Então, Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, presta atenção agora, e nos constituiu o quê? Reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o sacerdócio de Melquisedeque, ou a ordem sacerdotal, é uma ordem de sacerdotes e reis. Por isso ele constituiu reinos e sacerdotes. Isso fica mais claro no final de Apocalipse, lá no capítulo 20. Dá uma olhadinha lá comigo. Também no verso 6, quando ele diz assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Nós já vimos que a primeira ressurreição, irmãos, não é uma ressurreição futura. A primeira ressurreição aqui refere-se à sua conversão. É só você confrontar esse texto com Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, estando nós mortos, nos nossos delitos e pecados. E aí você vai até o verso 5, 6, e o termo que ele usa lá, que nós somos ressuscitados em Cristo. E ali o contexto está falando da nossa conversão, da nossa salvação. Então a primeira ressurreição, aqui de Apocalipse, refere-se ao momento da sua conversão. Você estava morto nos seus delitos,
estava morto espiritualmente e foi ressuscitado. Porque isso acontece com Adão e Eva. Eles estavam vivos plenamente, pecaram, morreram. Separação espiritual entre Deus e os homens. Ele morreu fisicamente, instantaneamente ali, depois de comer lá o fruto? Não. Ele morreu espiritualmente. E nós nascemos, então, todos mortos espiritualmente, mas vivos fisicamente. A primeira ressurreição que a Bíblia trata, segundo Paulo em Efésios 2:5, 2:6, e aqui, é a conversão. Então, o que o Apocalipse está dizendo? Que feliz, bem-aventurado, santo é aquele que passou ou que tem parte na primeira ressurreição. Aqueles que foram convertidos. Sobre esses que passaram pela primeira ressurreição, a segunda morte, que é a morte eterna, porque a primeira morte é a física. Ok? A segunda morte não tem autoridade. É aquilo que Jesus ensinou nos evangelhos. Quem crer em mim, mesmo que morra, estão vivos. Mas como assim? Não, meu amigo. É porque você, mesmo que morra fisicamente, espiritualmente, você que já passou pela primeira ressurreição, o poder da segunda morte, que é a morte eterna, não tem mais valia sobre a sua vida. Então, aqueles que passaram pela primeira ressurreição, a segunda morte não vale para eles. Aqueles que já foram alcançados, que passaram pela conversão, têm a certeza da vida eterna. Então, a segunda morte, que é a morte eterna, não tem valor para eles. É isso que o texto está nos dizendo. Tudo bem? Então, ele está falando aqui de convertidos. Nós somos bem-aventurados e santos, porque nós já fomos ressuscitados em Cristo, a morte eterna não tem valor, não tem autoridade, e aí, então, continua o verso. Pelo contrário, estes que passaram pela primeira ressurreição e que a morte eterna não tem valor, serão o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e que mais? E reinarão com ele os 1000 anos. Que nós sabemos que esses 1000 anos é justamente o período que estamos vivendo, porque não é um período literal. Cristo não vai ter um arrebatamento, Jesus voltar a segunda vez para reinar 1000 anos literais, para depois, então, subir de novo, voltar de novo. Não tem isso. Isso aqui foi invenções, não está na Bíblia em lugar nenhum. Nós já estamos vivendo o chamado milênio, ou os 1000 anos. E enquanto nós vivemos, aqueles que passam pela primeira ressurreição, aqueles que são convertidos por Deus, que passam pelo novo nascimento, que encontraram a Cristo como seu Senhor e Salvador, esses são feitos imediatamente o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo, sacerdotes levíticos, para guardar o sábado, para fazer holocausto. Não. Sacerdotes da ordem de Melquisedeque. São feitos sacerdotes e mais que isso, são feitos embaixadores, como Paulo vai usar esse termo. Por isso, reinarão com ele. Hoje você é um sacerdote e um embaixador. Por isso você é um sacerdote da ordem de Melquisedeque e ao mesmo tempo reina com Cristo, porque você é o representante de um reino que já foi inaugurado na primeira vinda de Jesus. Nós estamos vivendo esse período da linha do tempo aqui. Não estamos mais debaixo do sacerdócio levítico que foi cumprido, mas estamos inseridos na linha do sacerdócio de Melquisedeque. Se a linha, então, da ordem de Melquisedeque ela é perpétua, nós estamos inseridos nela, aquilo que foi praticado antes da lei cerimonial de Moisés ainda está em vigor. Ainda está valendo. E é por isso que o autor aos Hebreus vai usar essa linha do tempo, falando lá de Abraão, que tinha uma prática de adoração e uma prática de dízimo para Melquisedeque, para dizer que esse Melquisedeque é o que está em vigor hoje, porque é o próprio Cristo, e que, portanto, essa prática, que é uma prática dentro da linha do sacerdote, ou da ordem sacerdotal de Melquisedeque,
ela não caiu com a lei cerimonial. Porque você é um sacerdote dele hoje e você reina com ele hoje. Por isso Pedro usa o termo sacerdócio real. Não no sentido que é de verdade, mas no sentido que é duplo. Você é tanto sacerdote de Deus e de Cristo e ao mesmo tempo reina com ele hoje. Você é um representante do reino dele hoje. Porque o que está em voga é a linha sacerdotal de Melquisedeque. Vamos lá, Rinaldo. É para engordar pastor, né? Eles vão falar. É. E ainda mais que você tem um pastor gordo, fala, nossa, o pessoal está dando bem o dízimo lá, né? É. Manutenção na casa do Senhor e tal. Malaquias. É. No clube, você só... é mais profunda. Esse argumento que você usou, ele é válido, mas é um argumento racional. Tá? É um argumento racional. Você vai chegar para o cara, meu amigo, você vai morar numa república. Você não vai ter que dar sua contribuição para a manutenção lá da república? Se você ficou sócio de um clube, você vai desfrutar lá do campo de futebol, da piscina, do anfiteatro, não sei o quê. Você não paga uma mensalidade para manutenção, não tem que comprar um título, não tem, assim, tá. Então, dentro desse argumento, é um argumento lícito, mas ele é um argumento racional. Ó, a igreja, eu estou aqui, a igreja tem luz, tem energia, tem ar-condicionado, tem uma cadeira confortável para você sentar, ou cada um traz um banquinho ou senta no calcanhar, né? Você vai, deu um piriri, você vai no banheiro, tem um banheirinho lá para você usar, tem um papel higiênico lá para sua higiene, né? Tem lá um lugarzinho fraldado lá, com lencinho umedecido, caso o seu bebê precisa e você não acabou, tem um cafezinho, tem água, né? Tem material de limpeza, então racionalmente é um argumento válido. Você está vindo aqui, desfruta, tá, usa tudo isso e não contribui. Então, dentro do argumento da racionalidade, ok, e é válido, a gente pode usar. Mas é algo muito maior que isso. Porque existe o argumento espiritual. Né? Você tem ainda pelo menos mais um argumento, que é o argumento social. Né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o foco da fidelidade dizimal, mesmo que ele considere o argumento racional, fala, pô, eu estou aqui, estou usando, estou vendo o que está fazendo, tem que pintar, tem que arrumar, queimou uma lâmpada, tem que trocar, tarará. Mesmo que eu use isso como argumento racional, o foco nosso aqui é que tem algo muito maior, que é o argumento espiritual. Agora, e o argumento social, pastor? O argumento social, ou religioso, vamos dizer assim, é o argumento que leva em consideração que todo ser humano adora alguma coisa. Romanos capítulo 1 diz que nós vamos adorar ao Criador ou nós vamos adorar a criatura. Tá? Então, como adoradores que somos, você sempre vai adorar alguma coisa. E eu costumo dizer que dentro de um contexto nosso, de um modo mais específico, capitalista, nós sempre vamos pagar dízimo. Todos pagam dízimo. A diferença é quem é o seu Deus.
Quer ver um exemplo? Um cara cujo Deus dele é o carro. Quanto que ele gasta por mês com o carro? Muito, cara. Muito. Em época que não está chovendo, ele manda lavar o carro toda semana. Vai para o embelezamento do carro. Meu Deus, isso aqui é o ápice como fala? Da adoração. Aqui há pouco tempo, na Rua de Baixo, em São Geraldo, tinha um cara lá, né? Embelezamento lá de carro. O cara tinha de serviço todo dia, cara. Teve que aumentar, mudar de lugar, porque não cabia mais. Aí você fala, quem que é o seu Deus? O meu carro. E você dá muito mais do que 10% nisso. Vamos pegar um cara simples aqui. Cara que fuma. Quanto que é um maço de cigarro? Aquele lá, o explode peito. Contrabandeado do Paraguai. Vai. R$3. Vamos lá, R$3. O cara fuma 2 maços por dia. São 6. Para resolver o problema, ele pegou um desconto, que ele era amigo do traficante. Ele pegou 2 maços a R$5 por dia. Tá? 5 vezes 30, 150. Quanto que é o salário mínimo? 1.500 para resolver. Já é o dízimo dele. Quem que é o Deus dele? O tabagismo é o Deus dele. Ele não vive sem. 2, tá? Foi a quanto que eu fiz? 2 maços, R$6, nós arredondamos para cima, porque ele era amigo do traficante, do cara que traz lá do Paraguai, então ele conseguiu comprar mais barato. R$2,50 ele comprou. É o dízimo dele. Associa esse cara que fuma 2 maços de cigarro, que bebe uma cervejinha. Pastor, eu só bebo de final de semana, viu, pastor? Long neck, chama? Long neck. Meia dúzia. Quanto que é cada uma dessa? Pode falar, irmão. Eu não sei mesmo, tá? Mas não é pegadinha pra você falar, tá comprando que eu sei, né? Então, não, mas vai lá. Também nessa faixa aí de uns R$6 cada garrafinha daquela. Né? 36. Vamos pôr R$40 por final de semana. São 4 finais de semana. 4 vezes 4. R$160. É o dízimo dele. Não é verdade? Só que o cara fuma e ele não bebe só de final de semana. Ele bebe uma latinha por dia só, pastor. Faz a conta. Quem é o Deus dele? O vício. E ele paga dízimo. Deixa eu pegar agora para o lado das mulheres. Né? Já bati bastante para os meninos. Então deixa eu pegar o lado das mulheres. Seu Deus é a sua vaidade. Tá? Aí você está preocupada com as suas unhas e com o seu cabelo. Tudo bem? Aí eu, para manter bonitona, então eu faço a unha uma vez por semana. Quanto que é a unha? 30. Mais o pé? Dá 65 por semana? Pronto. 4 semanas. Já viu? Seu dízimo. Dízimo do Deus da vaidade. Só que não fica só na unha, né? O creme anti-rugas. O hidratante. O anti-subacante. Eu não uso. Você acredita nisso? Eu tenho alergia. Se a pessoa chega perto de mim e fala, nossa, o pastor está com... É o meu cheirinho. Pô, mas nós que criamos esse negócio, cara. Aí você fala assim, é o dízimo do meu Deus. Do Deus da minha vaidade. Eu fui recentemente no médico, vocês viram que eu dei uma melhorada razoável aí nas minhas alergias, né? Se dá aí um tratamento que nós estamos fazendo, agora só está sendo de manutenção. Mas aí o que ele me proibiu? Basicamente, aspirador de pó. Joga fora.
como assim? Se eu tenho alergia a pó, como que eu vou jogar fora o aspirador de pó? Aí ele pegou e falou assim, ó, isso aí, o que acontece? Você vai tirar o pó, o aspirador ele vai pegar todos o pó, a sujeira mais graúda. Mas o que ela faz? Na saída do ar-condicionado, ele vai soltar o quê? Não o pó, só o ácaro, que é minúsculo. E aí, o que acontece? Então, você está aspirando e você está criando uma nuvem só de ácaro. O ácaro é tão miserável que ele demora 3 a 4 dias para a gravidade descer ele. Então, você vai ficar... Você passou... passa uma vez por semana só, não tem problema. Você vai ficar respirando um ácaro a semana inteira. Então, eu falei, mas o que eu vou fazer então, doutor? Eu até falei assim, eu posso gravar isso? Eu falei, não pode, porque senão a indústria vai me processar que eu estou mandando. É por isso que eu nem citei o nome dele, só estou te falando o santo, né? O milagre, não estou te falando o santo. Aí ele falou, o que eu uso então para limpar? O banheiro, você lava com o quê? Água sanitária. Tirar o limbo, tudo. Para com isso. Na hora que você vai tomar o banho quente, o que vai acontecer com esse cloro que está lá? Você vai fazer uma inalação de cloro. É isso que está acabando com você. Os seus ácaros e o seu cloro. O que eu uso para limpar a casa? Álcool. Pano com álcool. Não tem desinfetante. Mas e o cheirinho? Não precisa ter cheirinho. Eu gosto de lavanda, de jasmim. Jasmim do Egito. Isso é só para encarecer o valor do bendito. Tá. Só que tem gente que o Deus dele é a limpeza. Ele não quer usar o produto básico. Ele diz, o álcool resolve o seu problema. E o banheiro? Sabão em pedra. Porque tem soda. Ele acaba com os fungos, com o limbo, com tudo. Só que dá trabalho. As mulheradas não querem ter o trabalho, porque é sabão em pedra, você vai ter que talvez... Agora eu encontrei um lugar que vende o sabão líquido. Sabão de soda líquido. Clarissa comprou, vamos começar a usar agora, porque o sabão de pedra é chato de usar mesmo. Acabou. Pastor, por que o senhor melhorou a alergia do senhor? Porque comecei a usar menos produto de limpeza, menos serviço de casa, fazer só o básico, mas o básico da maneira correta. Aí a mulher lá, qual que é o Deus dela? É a limpeza da casa. O dia que ela olha para o céu e vê o céu vermelho, ela murmura. Olha, não sobra um demônio sem ser xingado nesse mundo. Não sobra. Esse serviço do cão, miserável, aquele poeirão, né? E aí ela gasta um monte de coisa para limpeza. E na hora que você vai pôr no frigir dos ovos, era necessário? Não, às vezes está trazendo até um problema. Tem uma dermatite na mão que eu não sei o que é. E tem um filho que pipoca tudo, eu não sei o que é. É tanto produto que a gente usa que não precisava. Faz uma conta lá. Chega no final do mês, guarda todas as notinhas que você compra no supermercado, e aí você só vai separar o que você gastou de material de limpeza. Meu amigo, é quase 30% do que você gasta. Tem coisa essencial, obviamente. Mas tem muita coisa que a gente está usando que não precisa. Só que não, minha casa tem que ficar mais cheirosa que a da vizinha. Não, sua casa precisa ficar limpa. E para limpeza você vai usar produtos mais baratos. Quanto que é um sabão em pedra? E dá para quanto tempo um sabão em pedra? Veja, deuses. Estou falando que aquele que é focado. Tem gente que... Eu conheci uma irmã, não vou falar também o nome da santa, mas que limpava o vitrô com cotonete.
Esposa de um pastor amigo meu. O que é o Deus dela? Limpeza. E na onde que ela está dando dízimo? No cotonete. Imagine você limpar suas vidras. Se for daqueles, igual lá na minha casa, que é vidrinho quadradinho assim, vários, meu Deus do céu, haja cotonete. Porque se é um vidrão, então é só, né? Mas se é aqueles tudo quadriculadinho assim, você está perdido. O que é o Deus? Então, veja, esse é o argumento social ou religioso. As pessoas gastam mais com os vícios e com os seus próprios deuses, né, do que a fidelidade com o Deus eterno. Você vai dizimar para alguém. Eu tinha um amigo, né, que o Deus dele era os LPs. Disco. Né, em especial de um estilo musical específico. Todo mês ele comprava lá um bendito LP. Gastava uma nota. Agora, além de não ter nem aonde mais tocar, né? Apesar que tem gente que está tentando estabelecer, aí, você vai comprar uma vitrola hoje para você ver o preço que é. Né? Além de não ter mais aonde tocar, ele não tem tempo mais para ouvir esse negócio. Mas está lá. O que é aquilo lá? Os deuses dele. E o dízimo está lá. Então, você tem um argumento racional, você tem esse argumento social religioso, mas o que nós estamos focando aqui é que a prática dizimal tem algo muito mais profundo, que é o argumento espiritual. Eu sou sacerdote da ordem de Melquisedeque. Reino com ele. Aí você fala, mas então se eu sou sacerdote, eu vou dar dízimo para mim mesmo. Não, você vai lembrar que até na prática da lei cerimonial ou do sacerdócio levítico, o dízimo dos dízimos, o próprio sacerdote tinha que dar o seu dízimo. O princípio mantém. Então essa é a base, irmãos, para nós dizermos da responsabilidade como adoradores do verdadeiro Criador, da prática dizimal, que é algo que foi estabelecido antes da lei cerimonial, que está em vigor, porque o que está em vigor é a ordem sacerdotal de Melquisedeque, da qual eu faço parte, você também. Caminhando mais aqui, que o nosso tempo já foi, né? Para aqueles que pensam que o dízimo é algo determinado pela lei cerimonial e que, portanto, perde o valor quando Cristo cumpre cabalmente a lei cerimonial, negligenciam fatos importantes a respeito do dízimo, fatos esses que passamos a expor. Então, primeiramente, devemos mencionar que a prática de dizimar ao Senhor foi utilizada pela primeira vez em caráter germinal, ou seja, sem características específicas de dízimo, lá com Abel, que trouxe das primícias em oferta ao Senhor. Então, muito tempo antes da lei. Depois, propriamente, o dízimo foi entregue pela primeira vez pelo patriarca Abraão a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Em outro momento, Jacó, outro patriarca, após uma experiência com Deus, fez um voto afirmando que daria o dízimo. Está lá em Gênesis 28, 18 a 22. Estes exemplos demonstram que a prática do dízimo é anterior à lei e que, portanto, não estava presa à lei cerimonial, realizada por Cristo, ou cumprida em Cristo. Nesse período, então, vemos que o dízimo tem como significado demonstrar gratidão a Deus e servir como testemunho e profissão de fé. Sempre foi assim. Abraão deu dízimo por quê? Porque ele cria no Deus Altíssimo. E Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Era uma manifestação do testemunho, né, e da sua confissão de fé. Em segundo lugar, nós vemos que a lei, falando da lei no período levítico, incorporou tal prática como uma obrigação ao povo de Deus, que agora se via ligada a uma instituição e que, como qualquer outra, necessitava de manutenção. O argumento aí racional que nós falamos. Moisés, revelando sobre a vontade de Deus, deixa claro que a prática do dízimo era uma responsabilidade sobre cada indivíduo.
Nós vamos olhar agora, obviamente, para a lei cerimonial, mas usar os princípios que a lei cerimonial nos traz para a prática dizimal, que é uma prática anterior a ela. Dá uma olhada lá comigo em Levítico 27:30. Levítico, capítulo 27, verso 30, no último capítulo aí, ele diz assim no verso 30, também todas as dízimas, né, aqui da terra, porque ele está falando do fruto, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então nós vemos aí a ideia que até as questões mais do dia a dia eram aplicadas sobre cada indivíduo como uma responsabilidade de trazer isso como dízimo, ou a dízima da terra. Imagina, irmãos, ainda bem que a lei cerimonial não existe, mas você plantou lá hortelã, ok? E aí dentro da lei cerimonial, você tinha que tirar a 10ª daquela sua produção de hortelã para ofertar ao Senhor. É nesse sentido que lá em Mateus 23, o próprio Senhor Jesus, confrontando a prática dos fariseus, diz que os fariseus, eles davam dízimo do endro, do cominho, lembra lá? E negligenciava a prática da justiça, da misericórdia. E aí Jesus fala, vocês devem fazer essas coisas sem omitir a outra. O que ele está falando? Você tem que andar em misericórdia, justiça, mas sem omitir também a fidelidade dizimal. É lógico que Jesus não está ali dizendo que você tem que dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Mas sim a fidelidade. Você ser fiel tanto na prática da justiça, da fidelidade, da bondade, como também no seu compromisso de gratidão ao Senhor. Então, a prática dizimal, irmãos, ela para aqueles que entendem a perspectiva da adoração, e que tem o coração nas coisas de Deus, vai ser algo natural. O pessoal fala que na igreja presbiteriana a gente não trata muito de dízimo, né? Hoje nós estamos tratando aqui, mas nesses últimos 5 anos aí, quantas vezes nós falamos de dízimo? Sei lá, falou uma vez por ano, acho que foi muito. E às vezes até no momento da adoração eu esqueço de falar que nós temos a marcha do dízimo. Não é assim? Nós estamos num momento de louvor, a gente faz a marcha do ofertório juntamente com a adoração, e às vezes eu estou ali pensando no cântico, né, cabeça no sermão, e às vezes me esqueço de falar, irmãos, quem preparou o dízimo oferta, né, consagra ao Senhor. Aí o pastor não falou, então esse mês eu não preciso dar o dízimo. Ele não falou. É assim? Não. O que acontece? Eu esqueço de falar. Geralmente algum irmão levanta e aí os demais vêm e trazem os dízimos. Eles já prepararam, já sabe que é uma atitude, uma atividade natural, normal. Né? Hoje nem todo mundo traz, porque a gente tem aí a questão das transferências, né? O Pix, né, Paulo? Muita gente acaba enviando a sua fidelidade dizimal, as suas ofertas pelo dízimo. Não tem problema, mas por quê? Porque é uma situação do seu coração para com Deus. E é por isso que nós vamos continuar tratando desse assunto, não semana que vem, porque semana que vem é dia dos pais, eu vou trazer um estudo específico para os pais, mas aí na outra semana, se Deus permitir, a gente termina aqui a questão dos dízimos, para você entender quais os princípios que a lei de Moisés acabou exaltando, né, da prática dizimal, que era uma prática anterior à lei. Então, através desses princípios, nós vamos compreender um pouco mais profundamente, não só com uma questão, um argumento racional, um argumento social, mas um argumento bíblico, espiritual, da prática do dízimo, e não só do dízimo, como também da prática da oferta, né? Demonstrando aí mais ainda a minha gratidão ao Senhor.